Bom, soy fundador, dirigente nacional del PT desde la fundación, pero radicado en Porto Alegre la mayor parte del tiempo, ¿no? Y fui deputado federal, já prefeito, alcalde, intendente de Porto Alegre, vice-intendente, e no último período estava como deputado estadual. Estuvo mais, nos últimos 12 anos, estava como deputado estadual e na direção também do partido, seja nacional como no estado. Isso é um pouco da biografia. Eu sou professor, né, da universidade, mas agora jubilado. Já, e jubilado também um pouco do parlamento, porque já não aguentava mais. Já está bem. Era muito difícil. E agora estou na direção do partido aqui no estado, não? Na executiva regional aqui do Rio Grande do Sul e também na direção nacional. E somos um partido, pero assim como em frente acá temos correntes, não? Só com uma característica distinta, porque nossas correntes são correntes internas, não têm vida própria, não têm periódicos afuera, se pode ter adentro do PT e ter também uma vida continuada. Por isso, eu milito em uma das correntes do partido que se chama Democracia Socialista e junto com outros grupos pequenos, personalidades do partido, constituímos um movimento nacional hoje que é a segunda força dentro do PT, não? Com presença em alcaldias, em intendências, deputados estaduais, federais, espalhados por todo o país. Hoje o PT governa mais de 600 municipalidades, não? Pode parecer muito, mas lá são 5.500 municipalidades no país. Pero são 600, entre elas algumas grandes. Aí começar por São Paulo, que São Paulo é solamente a cidade, são 12 milhões de pessoas, não? Que é governada por o intendente Haddad. Bueno, em Rio Grande do Sul temos umas 70 municipalidades governadas por el partido, são mais de 5.500 ediles em todo o país e uns 200 deputados federais e estaduais em todo o país, não? El PT em todo o país. E bueno, a ideia acá, hago essa introdução aí para ter uma ideia, não, de que da situação assim do PT, não? E que vive hoje uma crise muito séria, muito dura, que não temos aí no horizonte uma saída próxima, não? Vamos apenar aí pouco por problemas internos, não? Por problemas internos que vêm já há alguns anos e outros por as questões que o mais importante, as questões políticas, não? Que vivimos agora principalmente no final do governo Dilma, do terceiro governo nosso. Uma vitória muito apertada, muito difícil, não? E bueno, vou acá
colocar algumas coisas que nós como vemos o problema, não? Não é uma visão nem oficial do PT, mas personal minha e também de nossa corrente dentro do partido. Os dois mandatos de Lula não, fizeram grande cambio em Brasil. Isso é inquestionável, não há. E se cambiou mesmo o país, pero se cambiou o país do ponto de vista de retomar o crescimento, romper com praticamente 2 décadas de paralisia completa que vivia o país, né? Por la subordinação ao neoliberalismo e por os 2 mandatos de Fernando Henrique Cardoso que mantiveram isso, não? O país não crescia, sempre atrelado à política internacional norte-americana, uma visão de que, bueno, de diminuir o rol, o papel do Estado, ha completado o que iniciou Collor, que foi programa muito grande de privatizações, não? E com Fernando Henrique se ha perdido também uma parte maior ainda, né? Grandes empresas como Vale, como a Vale, não, na grande mineradora, empresas de energia elétrica, a telefonia em todo o país, que lá havia uma empresa nacional de enlace de direção de toda uma rede em que cada estado tinha seus próprios serviços, também estatais, e por pouco não se foi o Banco de Brasil, a Caja de Ahorro e a Petrobras, não? Por pouco, porque a parte petroquímica se foi toda, não? Que era uma das mais rentáveis e também nunca se alcançou garantizar o controle absoluto da distribuição. A Petrobras mantém a lavra, mantém e ha recuperado uma parte importante, não? Do controle da produção, da pesquisa, e chegamos com Fernando Henrique a iniciar um processo de privatizações em la Petrobras, não? A primeira experiência foi acá em Rio Grande do Sul com a refinaria Alberto Pasqualini, que atende a região sul, que foi parcialmente vendida para a Repsol. Então, quando Lula chegou no governo, o país estava agotado, não? E com grande parte de sua capacidade própria, digamos, do Estado, né? De intervir na economia, de fazer inversões, de cambiar as coisas por el Estado, muito fraco, muito mal, muito mal. E o primeiro e o segundo ano também foram muito duros, pero se cambiou isso, não? Por debate também difícil no partido, não? Levamos 1 ano e meio, mais ou menos, dentro do partido, 2003 até metade de 2004, porque Lula ganhou as eleições em uma frente de esquerda, não? Praticamente uma frente de esquerda solo. Pero não ha governado com isso. Ha inaugurado
uma política de alianças com o centro, principalmente o PMDB, em 2003, que já custou ao partido sua primeira crise interna forte. No numérica, pero fuerte porque já saiu gente, perdimos deputados, senadores, um pouco da militância, dali que nasceu o PSOL, não? De isso que nasceu o PSOL, o PSTU, praticamente toda a esquerda hoje, a esquerda do PT, viene do PT. Porque estavam todos, por la democracia interna, tivemos um longo período de vida interna com praticamente toda a esquerda dentro do PT, porque a democracia interna garantizava o direito de tendência, o direito de representação proporcional na direção. Todos os grupos correntes tinham e têm hasta hoje a possibilidade de representação em la direção partidária. E bueno, aí começou um problema político sério, não? Porque o sistema eleitoral brasileiro está cada vez pior. Cada vez pior e não temos força para cambiar. Cada vez mais o poder econômico controla o Congresso, controla a política. Não por os partidos, que cada vez são menos partidos que qualquer coisa, porque não, é uma dominação direta por el financiamento das eleições. No governo de Fernando Henrique houve um cambio na lei eleitoral e se reglou a possibilidade de contribuições de pessoas jurídicas, de empresas, financiar os candidatos. Não? E na primeira, segunda eleição não se ha sentido muito isso, porque isso aparecia em la televisão, em la capacidade de ter melhores programas de televisão, de ter mais outdoor em las calles, pero a partir da terceira eleição é um crescente insuportável. Bom, dois dados que são inquestionáveis. 2014, 75% dos deputados eleitos estão entre as candidaturas mais caras, mais custosas em seus respectivos estados. Não há o que falar. Não é coincidência. Não? 75% dos eleitos estão entre as candidaturas mais custosas, mais caras. E por onde que se prueba isso? Por la declaração ao Tribunal Superior Eleitoral, porque cada candidato, em Brasil, o voto é nominal. Você pode votar no lema, no partido, pero a maioria esmagadora vota no candidato. A proporcionalidade se estabelece por los partidos, pero se suma o voto individuais, mas algum voto cada vez menos de gente que vota solo no partido, no lema. Em los primeiros anos, nós recebíamos muitos votos solamente no PT. Hoje, cada vez menos. E o problema ocorre também na esquerda.
porque a lei permite que as empresas paguen diretamente a los candidatos e cada um controla sua campanha. Não é que a plata vá ao partido e o partido coletivamente reparte fraternamente, não. E aí, bueno, cada campanha eleitoral de deputado custa cada vez mais. O ano passado, 2014, a suma de todo o que as empresas han dado para os candidatos chegou a 5 mil milhões de reais. 5 bilhões de reais, 5 bilhões e 100 milhões de reais do que foi declarado. Não sei quanto é o presupuesto acá de Montevideo, pero pienso que não é muito distinto. Se não, talvez até menos. São 5 bilhões de reais que foram. Então, os bancos, as grandes empresas do setor petroquímico, as grandes concessionárias que hoje estão quase todas presas, os diretores, a grande burguesia das grandes empreiteiras brasileiras estão presas. Empreiteiras são as grandes contratualistas de obras públicas. Que estão involucradas com esse escândalo da Petrobras, porque eram os grandes corruptores da Petrobras. E que, talvez em volumes menores, isso sempre ocorria, pero nunca se descobria nada, não? Durante o período de Fernando Henrique, o Procurador-Geral da República era conhecido por el Engavetador-General da República, porque não passava nada. Não. Era, sim, que quedou conhecido, era o Engavetador. Agora, com Lula e com Dilma, a Polícia Federal tem autonomia, o Ministério Público passou a ter autonomia, e em parte o feitiço virou contra o feiticeiro, não? Porque acabou que dentro do PT tivemos gente involucrada nisso também. Porque a eleição é algo solamente vivendo para esse infernal, é uma lógica, não? Porque então temos já lá em 2005, na primeira crise séria que involucrou Dirceu, que era um dos principais dirigentes do partido, o presidente do partido, que personalmente não tinha tanta responsabilidade, pero firmava os contratos, e o tesoureiro, o secretário de Finanças do partido, estavam também involucrados nisso, em financiamento para alcançar alianças ou apoios para votações do Congresso. Isso foi a crise do Brás. Haciam negócios
para favorecer uma grande encomenda de uma plataforma marítima para uma construção de uma nova refinaria. São obras que são bilhões de reais. Então, sacar disso uma propina por fora era muito fácil. Pero com a autonomia da Polícia Federal, isso a explodir. Isso é uma operação tipo o que ocorreu em Itália, não? Porque está pegando todo mundo. Não, agora estamos para sair ali com Sebastián e minha companheira estava acessando para ver as últimas notícias. Hoje estourou o presidente del DEM, de los demócratas, que era a vieja frente liberal que está desaparecendo. E este é um tipo que ele que mais cobrava na moralidade pública contra Dilma, e agora hoje saiu a denúncia de o presidente da Câmara Federal, do MDB, que é um grande inquisidor para sacar Dilma por impeachment, não, por impedimento, está involucrado e já identificadas as suas contas em Suíça, em paraísos fiscais. Então, não há partido que não tenha gente involucrada nisso. Então, a crise política é brutal. E isso não enfrentamos. Talvez seria impossível, mesmo com Lula jogando toda a sua força, mas não ha jogado toda a força nisso, não se alcançou cambiar a lei eleitoral. Nunca. Principalmente o financiamento empresarial das campanhas. E o voto nominal. Nós peleamos já há uma década para ter voto em lista partidária, para ter voto no lema, porque isso é um problema que tão grande, porque é uma instabilidade permanente. Não? Nadie alcança a maioria. Nós, e tenho esses números aí, vou deixar aí algumas estatísticas aí, né? Nós, 2012, elegimos 91 deputados federais, junto com Lula. Bueno, 2006, 2010, 2014, quando a lógica eleitoral seria que, não, ganhamos, Lula se ha reelegido, hicimos um bom governo, vamos a crescer. Não. De 2002 hasta hoje, o PT solamente diminui. A cada ano, elegimos menos deputados. Se garantiza a eleição de Lula, pero temos cada vez menos deputados. Hoje o PT tem 11, 12% da Câmara. O PMDB tem 10, 11%, um pouco menos que nós. O PSDB, que é a grande oposição, tem 9%. E aonde se vão os votos? Há uma infinidade de partidos que são balcões de negócios. Não? Temos 35 partidos
cada uno con 10, 15 diputados, ¿no? Que se eligen porque hay posibilidad de coligación proporcional, que es otra estupidez, otra cosa completamente absurda, ¿no? Que el partido hace una coligación para proporcional, no para el cargo mayoritario. Y eso hasta hoy con, bueno, la orden de los abogados, los especialistas de la universidad, una pequeña parte de la prensa más seria habla, combate, pero no se tiene votos. No hay cómo cambiar eso. Entonces, eso persigue los gobiernos de Lula y de Dilma. Eso es una parte de la explicación, ¿no? Pero Lula, en el segundo gobierno, mantuvo una capacidad de inversión, de distribución de renta, se negoció una política salarial con los sindicatos para que los sindicatos, bueno, todos los años el salario mínimo, que es un padrón, ¿no? Y que tiene una fuerte influencia sobre los contratos colectivos, pasó a tener un mecanismo automático de que a todo año el salario crece acima de la inflación, ¿no? Con un promedio de los 2 últimos años del crecimiento del PIB más la inflación. Portanto, se empezó en Brasil un cambio histórico, ¿no? Que es una creciente, no es creciente porque ya tuvimos una participación mayor en los años 50 del trabajo en la renda nacional, ¿no? Estamos recuperando y estamos intentando volver a 58, 59 de participación de la renta nacional, porque tuvimos 20 años de ditadura, cuyo centro fue, ¿no?, el arrojo salarial, como se decía, ¿no?, el afundamiento salarial como política industrial de la ditadura. Entonces, se ha cambiado mucho la enseñanza de la primaria infantil hasta la universidad. Nunca hubo tanta inversión en universidades públicas nuevas, escuelas técnicas. El gobierno de Lula hizo, sacando los 2 primeros, en 6 años, se hizo más que 100 años, un século de gobierno burgués, ¿no? Teníamos, en 100 años, el gobierno federal había construido en torno de una centena de escuelas técnicas federales de nivel tecnológico superior. Con Lula pasamos a más de 300 en 6 años. Las universidades que habían acabado prácticamente, las federales, no crecían, mi mujer que trabaja en la universidad, prácticamente 8 años sin reposición de sueldos, ni de la inflación, y peor, no había plata para pesquisa, laboratorio, recuperación de los predios. Se transformaba todo en universidades privadas, ¿no? La enseñanza superior se fue casi toda para la explotación privada, ¿no? O de iglesias de órdenes religiosas, muy poco, más en el sur, en el conjunto del país. Entonces, las cosas que se puede hacer, ¿no?
la habitación popular, la vivienda popular, el programa de salud, la consolidación del sistema único de salud. Ahora Dilma con el programa Más Médicos, incluso con uruguayos, ¿no? Son casi 15.000 médicos, casi 15.000 médicos, la gran parte cubanos, ¿no? Que no quedó una municipalidad, por más chica que fue, o ningún barrio pobre de las grandes ciudades que no tiene una unidad con atendimiento médico. En Rio Grande do Sul, que era un estado acima de la media, solo en Rio Grande do Sul son casi 1.000 médicos. Y una pelea durísima contra el sindicato médico, que hace la defensa de su corporación, y contra la prensa, y contra, ¿no? Pero fue un programa popular que tuvo una aceptación y un reconocimiento muy fuerte. Entonces, los gobiernos hicieron muchas cosas, pero estamos viendo que erramos en la política, ¿no? Erramos en la política de alianza, erramos en no construir cosas más directas de participación, y no que no tuviéramos experiencia, ¿no? Esto fue la pelea de 2003. Y una pelea dura, que ahí nosotros nos involucramos mucho porque Olívio, yo, Tarso, aunque no estamos en la misma corriente dentro del PT, pero nosotros vivimos experiencias concretas de democracia participativa, de presupuesto participativo, de la gente participar directamente para decidir los gastos públicos, pero no alcanzamos a hacer eso en el país. No. Ni el partido mantiene en su programa como una laranja de amostra, una naranja de amostra, ¿no? Que defiende el presupuesto participativo, pero la gran parte de nuestros alcaldes no practican. El gobierno federal no practica. Y no ha intentado incluso hacer cosas que disminuyen el poder del Congreso, que no es nuestra playa. Eso es el problema. Allí las cosas van burocratizando y van amorteciendo y van se tornando más difíciles, ¿no? Y ahora, bueno, estamos en... el PMDB está en el gobierno y en el Congreso es el mayor enemigo nuestro. Porque nadie puede criticar a Lula y Dilma por Minha Casa Minha Vida. No puede criticar por los más médicos. Entonces, lo que hubo es que se aprovechó la crisis moral, ética, ¿no? Y nosotros, aunque tuvimos media docena de gente involucrada, pasamos a ser el partido más corrupto del país. Por mano de una mídia monopolística que también no alcanzamos combatir. Llegamos al punto de tener dirigente, bueno, llegar en un restaurante en São Paulo y ser apupado por la gente, ser vaiado por la... La eleição do ano passado foi escapamos, não sei como,
porque el avalanche de la mídia, ¿no? Fue algo impresionante. ¿No? Los últimos días, nosotros estábamos... Dilma mantuvo un discurso de que no iba a se entregar, que el gobierno continuaría defendiendo empleo y distribución de renta, y eso nos salvó, nos llevó hasta el día, ¿no? Porque la derecha ganó prácticamente en todos los sitios mayores del país. Todo, São Paulo, Rio, Minas. ¿No? Y claro que ahí también nosotros fazíamos votos, pero decidimos la elección en el Nordeste, que es el lugar que más llevamos para llegar, para crecer. Fuimos salvos por las regiones que había menos política, pero había más identificación de la gente con las cosas que estaba viendo que el gobierno hacía. El preconceito, ¿no? El prejuicio, la intolerancia, la gente va a calle con camisa verde amarela para pedir fuera Lula, fuera Dilma, fuera PT. Porque estamos aún sob un fogo cerrado que ahora está disminuyendo un poco porque, bueno, la mayoría de los presos, la mayoría de los acusados são los maiores empresarios del país e gente de todos os partidos. ¿No? Nosotros, neste Lava Jato, somos uma pequena minoria, pero el carimbo, ¿no? En la testa, en la cabeza, que el PT es el partido más corrupto. Porque eso fue criado por la mídia, por los medios, y ahí no hay como salir de esto. No, a mí en la campaña, un poco por respeto, o porque saben que, bueno, nunca tuvimos ningún problema de eso en nuestras administraciones. La gente me decía el año pasado, pero intendente, pero usted haciendo campaña ahí para esos ladrones. Usted es una persona seria, aún no salió del PT. Así fue la campaña en la calle. No, Tarso perdió las elecciones para un tipo que no juntaba dos neurônios. El Estado ahora está en una crisis brutal, está parcelando los salarios de los funcionarios. Se perdió porque la gente no iba a votar ni Jesús Cristo, de candidato, llevaba el voto. No, el gobierno de Tarso fue regional acá en el Estado, fue muy bueno. Recuperamos los salarios de los maestros, de los profesores, de la rede pública, de la policía. Se hizo de las tripas del corazón para hacer inversiones en la agricultura familiar, se recuperó, se garantizó financiamiento agrícola, producción, colocación del producto para la pequeña agricultura familiar, para todo lo que, ¿no? se hizo un gobierno como se debería hacer, y perdimos para un tipo
Los debates en la televisión eran, ¿quién va a votar nesse tipo? E ganhou. E agora você não encontra que diga, não, eu votei. Desapareceram os eleitores. Pero votavam em contra. Lula nunca havia perdido eleição desde a primeira em Rio Grande do Sul. As eleições que ha disputado sempre ganhava. E quando chegou a eleição que ganhou, também. E a reeleição também. E de lá para cá, se volvió a tortilha. E aí, então, bueno, lo que ocorreu agora esse último ano, não? Que Dilma mantuvo os programas de Lula. Não havia. O governo era mais ou menos o mesmo, não? A equipe econômica também, não? E venimos. Bom, é que com Lula, e penso que vocês aqui han vivido também algo muito parecido, não? Lula, no segundo governo, teve a grande facilidade de encontrar uma situação internacional muito favorável. Muito favorável, não? Para o Brasil foi o soja, a exportação de los... Você imagina, o país quase em poucos, nós ultrapassamos 200 milhões de produção agrícola, de toneladas, 200 milhões de toneladas de produtos agrícolas. Quando Lula começou o governo, nós chegamos assim, praticamente se ha dobrado as exportações. Grande parte aumentou o consumo interno também, mas grande parte era para a exportação. O minério de ferro, a Petrobras, não? O dólar, o petróleo a mais de $100 o barril e coisas. Então, e com o crescimento do mercado interno, Lula terminou o governo bem, Dilma ha continuado mais ou menos, e quando começou a chegar, não, que Lula dizia que a crise, não, que a ola chegava em Brasil, não era uma ola de crise, era uma marolinha, uma pequena marolinha que não fazia estrago nenhum. Pero, a partir do governo de Dilma, isso se tornou cada vez mais difícil. E claro que o governo, para enfrentar a crise, isso o que qualquer governo de esquerda haria, não? Adotou medidas anticíclicas para garantizar o mercado interno, para manter o crescimento, se criou incentivos à indústria, desoneração de tributos, se ampliou o crédito e se facilitou a compra de toda a linha branca de eletrodomésticos, refrigeradores e etc. Não? Os automóveis com financiamento de longo prazo, e isso mantuvo o emprego, e chegamos ao final do governo em um recorde histórico no país. Num recorde histórico. Nunca o Brasil teve estávamos com
5, 6% de desemprego. O Brasil tinha um desemprego estrutural que nunca bajava de 14, 15%, né? Que era gente que não tinha nenhuma possibilidade de chegar ao mercado. Então, todo se multiplicou muito rapidamente. Pero na política se mantuvo uma política de alianças com aliados que não são aliados, que são quase adversários ou inimigos, não? E Dilma ha chegado ao governo com Temer, do PMDB, e foi a reeleição também, não? Com o apoio de uma parte, porque em vários estados, abertamente, caso nosso acá em Rio Grande do Sul, tinha uma pequena minoria do PMDB trabalhando para Dilma. A maioria esmagadora do partido do PMDB estava apoiando a Aécio. E assim foi em outros estados também. Talvez a melhor proporcionalidade de apoio do PMDB foi em Rio de Janeiro, de los grandes colégios eleitorais, né? E um pouco do Nordeste. Em São Paulo, nós estávamos em trincheiras opostas, na campanha regional. A maioria dos estados disputávamos em alianças do PSDB com o PMDB contra nós outros. Então, o sistema político é infernal. Bom, e, bueno, isso está diagnosticado, pero não encontramos uma saída hasta agora. E também não havia como dizer, bueno, hasta luego, renunciamos e volvemos mais tarde. Não, política não há como fazer isso. Não? Tem que... Então, crise internacional. Uma crise interna crescente por la mídia que se ha transformado se criou um verdadeiro terrorismo no período do segundo semestre do ano passado, de que o governo não tinha competência para dirigir, que vai explotar a inflação. Pero a inflação não se mexia, não cambiava. As estatísticas, os dados, pero os meios de televisão todas as noites explodiu a inflação. E o tomate, explodiu o tomate, 200% o preço do tomate. E a ama de casa que não pode mais comprar o tomate. E aquele clima, não? E o outro dia era outra coisa. E aí que cambiaram. E qual é a receita tradicional dos neoliberais e da mídia? Ou a inflação, há que aumentar a taxa de interesse. Que Dilma havia chegado a 7%. Para ter uma ideia, quando Lula chegou no governo, recebimos de Fernando Henrique, estava em 26%. 26%. A inflação era pior. A taxa de interesse, a taxa básica, não, lá chamamos a Selic, que é a taxa estabelecida por el Banco Central para os títulos públicos, estava em 26%. E com Lula, bajando, com Dilma continuou e chegamos a 7%. Quando chegou a 7%,
la banca, los medios, pasaron a crucificar la presidencia de la República. No tiene competencia, no sabe enfrentar la inflación y no hay competencia y hay que cambiar la equipo económica y hay que cambiar y Manteiga es ¿no? Lleva el país al precipicio y Arno es un tipo que no habla con nadie, que no respeta nada, que no sé qué, que era el secretario del Tesoro, compañero nuestro acá de Rio Grande do Sul, ¿no? Y ahí una campaña que llegó en la elección, yo viví un caso concreto, así, llegué en la caja de ahorro, donde tenía una cuenta lá, ¿no? Y voy a hablar con una muchacha que era la subgerente de la agência. E empezamos a conversar. E a Caja de Ahorro pública, o banco é maior que o Banco do Brasil, em termos de volume de negócios, e eles que administram toda a política de vivienda popular, não? E por ali passam todos os fundos de garantia de tempo de serviço, que é que a ditadura substituiu a estabilidade do emprego, por isso, né, que é um salário mensal por ano que se põe na conta do trabalhador como uma garantia, como uma substituição da vieja estabilidade que tínhamos hasta os 60, nos anos 60. Então, e a muchacha habla e me disse, bueno, deputado, e a inflação, não, está muito dura, não? E eu lhe contesto e digo, pero que inflação? A inflação, você não viu nos diários, não vê na televisão? Eu digo, pero e você se move por los medios. E aqui a Caja de Ahorro não tem dados, estatísticas. Um banco público. E você acredita nos medios. Qual é a inflação? Não pelos diários, porque... Então se ha criado, não? Dilma foi crucificada com uma inflação menor do que o promédio de todo o período de FHC. Nos entregaram as reservas com 30, não chegava a 30 bilhões de dólares. Agora, o governo tem, aún com toda a crise, 10 vezes mais. Temos 380, 390 mil milhões de dólares em reservas cambiais. E que crise! Não há como esconder que todos os partidos han recebido plata das empresas no ano passado, 2010, 2006, não? Nós recebimos para a campanha de Dilma, de los 5 bilhões esses do ano passado, uma parte muito chica, muito chiquita. A maior parte foi para os outros partidos. Pero o problema é que lo que separa a corrupção, ou seja, a propina e a donação legal ao partido ou ao candidato. Bueno, para qualquer pessoa honesta, vai dizer, não há como separar. Não? Pero tipo desses, um deles empresários, que hizo a delação premiada, falou que hizo donações legais
ao partido, porque o tesoureiro do PT está preso. E o que ele afirma, e continua afirmando? Que todo o dinheiro que ha recebido eram donações legais que estão registradas em la contabilidade do partido e que foram já aprovadas, incluso por o Tribunal Eleitoral. Pero el tipo disse, não, 2 milhões acá, eu dei como contribuição, pero era propina. E aí, como se sai disso? Porque todos os partidos han declarado que receberam milhões. E todos dizem que está aqui o recibo, houve a donação, houve o registro, se gastou na campanha prestou, rendeu contas, e etc. Então, como lá, Dirceu e o outro, e ele, nosso tesoureiro anterior, Dirceu foi condenado sem nenhuma prova contra ele. Simplesmente foi por la teoria jurídica do domínio do fato. Não sei se vocês conhecem isso, mas é isso. Não. A teoria el ideólogo, digamos. Não, que era evidente por si. Não há prova, pero é evidente por si o domínio do fato. Esse tipo tinha que ser o culpado. Mesmo que não tenhamos prova, ele tinha culpa. Por quê? Porque o domínio do fato. Isso foi o que condenou Dirceu. Porque com Dirceu nunca alcançaram um cheque, um depósito bancário, não. Agora volviu, porque depois que ele foi preso, caçado, perdeu o mandato, tinha uma empresa de consultoria. E agora lhe acusaram de novo de que uma dessas consultorias era simplesmente para limpar, não, a guita e a placa, que a consultoria era serviço não prestado, que é outra discussão um pouco interminável, não? Porque uma consultoria de negócios, como que se prueba se o negócio saiu e vale quanto? Uma indicação de um grande negócio ou uma análise de que aqui se vai ter tal coisa, etc. Então, isso, todos os ministros de economia de Brasil nos últimos 20 anos são dueños de consultorias e são diretores dos grandes bancos do Brasil. Não há um ministro de Hacienda que não seja hoje diretor de banco ou de uma grande consultoria que trabalha com um banco. E, olha, aí não é crime. Não, aí não é crime. E quem decide? Les voy a contar algo que pasó ahora. Los jueces y los desembargadores en Brasil llevaron años para tener aprobado en el Congreso su sueldo, su salario, como con la identificación de subsidio. ¿Con qué argumentación? De que queriam acabar com toda e qualquer possibilidade de ter privilégios, vantagens por fora. Que queriam ter um salário limpo e pago. E claro que isso ia custar alguma coisa.
um pequeno aumento para todos antes de criar o subsídio. Pronto. João era deputado em la Justiça Estadual de Rio Grande do Sul. Trabalhei no projeto que eles nos mandaram, nós cambiamos isso na Assembleia Legislativa, não tínhamos maioria, mas conformamos uma maioria com outros partidos e se regulamentou o problema. Passou 1 ano, 2 anos, aí passaram a se pagar um auxílio moradia, um auxílio vivienda, independente se tinha ou não tinha casa ou departamento. Passaram a se pagar administrativamente. Porque têm presupuesto próprio. Bueno, aí, mesmo com minoria cá na Assembleia do Rio Grande do Sul, hicimos uma emenda no último dia do ano, não? Para proibir o pago, o poder legislativo, soberano, e dizer que se quisieram uma coisa desse tipo, primeiro era contraditório com o que haviam pedido antes, e segundo, que não havia lei que garantizasse esta despesa, este custo, não? E que, portanto, não se poderiam pagar. O Ministério Público, imediatamente na aprovação da lei, entra com uma ação, aonde? Na Justiça, dizendo que a lei aprovada era inconstitucional. E a desembargadora que pegou, concedeu uma liminar, suspendendo a lei, que era em benefício dela. Teria que se dizer impedida ou coisa. Não. E com a liminar, se suspendeu a lei e eles estão recebendo um pequeno valor que é superior ao teto que paga a Previdência General do país. Recebem 4.800 reais de auxílio moradia. E isso, compreende? Porque eu participei disso diretamente como deputado, e me arranco o pelo, e vou na prensa, e se acha que você dá um tiro na cabeça ou um tiro na desembargadora. Isso lá, sem vergonha. E estamos nessa peleia. Este judiciário é que chega agora se alcançou que o Supremo, por maioria, votou agora considerando inconstitucional a contribuição eleitoral das empresas. E esse tipo Cunha, não, mesmo depois da declaração de inconstitucionalidade, ele mantuvo uma mini reforma que fizeram para garantizar a continuidade, e a Câmara aprovou. E Dilma, semana passada, ha vetado. Bom, e eles estão tentando agora derrubar o veto de Dilma, não? Só que para a eleição do ano que vem já se foi, porque a anualidade da lei já se foi. Então, a decisão de inconstitucionalidade está valendo, pero o Congresso vai tentar aún, não, cambiar isso por uma emenda constitucional para manter e se depender solamente dos deputados, vão aprovar, porque vivem disso. Eles, o judiciário vive disso. Então, isso é uma situação realmente que
não é só os golpes militares que nos preocupam, ¿no? Es el golpe de las élites, ¿no? ¿No? La situación nuestra es realmente muy, muy difícil, muy, muy difícil, ¿no? Bueno, si hay alguna Disculpe. pregunta más. Raúl, ¿hay alguna propuesta del PT para contrarrestar de alguna manera los efectos de la media, de los medios, con respecto al Estado, de la participación social? ¿Hay alguna propuesta a nivel de Estado, a nivel de país o a nivel regional, como en el caso en su momento que tuvo Venezuela con la propuesta de Telesur? Olha, el gobierno, Brasil tiene una televisión pública, tiene noticiero, es de buena calidad, pero no hubo una inversión en termos de repetidoras, de cualificación de los programas. El noticiero de la TV Brasil es bueno, es honesto, pero atinge, ¿no?, muy poca gente. Las televisiones públicas estaduales también son más culturales, no alcanzan, no tienen. A nuestra acá, cuando llegamos no gobierno, estava casi cerrando, por falta de até alcançar, mejorar os equipamentos, recuperar as torres de transmissão e calificar os programas. Chegamos no final do governo e aí perdimos de novo. Então, competir hoje com... Hoje as redes são inconstitucionais. Globo, RBS, as principais redes, elas estão... Se você ler a Constituição, não poderiam existir. Agora, quem que vai decidir isso? A Justiça. Porque são todos compadres, são as mesmas famílias. Para não dizer que só falei aqui de má notícia e de coisa, a boa notícia é que la CUT, el MST, los Sin Tierra, ¿no?, los movimientos de la populares de ocupaciones, de calles, la Unión Nacional de los Estudiantes y parte de varios partidos impulsionaron, y ahí cuando digo parte no es que la mayoría no esté de acuerdo, ¿no? El PT, por ejemplo, está todo de acuerdo, pero hubo el lanzamiento a 2 semanas atrás en Belo Horizonte de una frente política de los movimientos sociales junto com partidos. Isso em Brasil nunca havia ocorrido. Claro que a CUT tem sua diretoria muito alinhada com o PT. Mas o PS, a central do Partido Comunista de Brasil, é outra central e alinhamento com outro. Os movimentos sempre são muito autônomos. No MST nunca havia muita gente do PT na direção, ¿no? Stedley é do PT, mas é sempre muito autônomo, ¿no? Pelea com o governo, pelea com o partido, e nós não estamos em contra disso, por isso é um movimento, ¿no? Agora, a novidade é essa, de que, preocupados por la crisis, preocupados por la ausência de solução por parte de los partidos, ¿no?, o nosso está casi paralisado. Porque hicimos um congresso há pouco e não alcançamos ter uma maioria que punisse e expulsasse
la media docena que estaba envolvida en la tal de la corrupción para decir a la gente el mínimo. Bueno, son 3, 4 y no tenemos nada a ver con eso. No alcanzamos a aprobar eso. No tuvimos votos en el Congreso. Ahora, há 4 meses atrás, la dirección nacional del partido nos reúne desde el Congreso. Ahora está llamada para el 29 o 29 de octubre, ¿no? Después de mucha presión. Entonces, direcciones regionales, nosotros estamos tomando atitudes regionales y tentando decidir, pero eso, la mayoría del partido ha concordado con el Frente Brasil Popular, que já está enraizando em las capitales, em las grandes ciudades. Não conseguimos traer o PSOL. O PSOL continua fora disso, mas é muito chico. E a grande luta agora será essa: era fortalecer para resistir com uma frente e também para... Eu penso que isso tem caráter estratégico para nós. Eu penso que pode sinalizar, não está garantizado, pode garantizar símbolo muito forte de uma nova política de alianças que também se expresse eleitoralmente, porque ali só há povo, só há movimentos populares, só há sindicatos, só há partidos de esquerda e, pero nós reconhecemos que somos minoria. Somos o PT tem, como digo, 60 e picos deputados. A Câmara tem 513 deputados. O Senado são 81 senadores. Nós temos 10 e, bueno, e agora está por sair para não sei nem para onde vai, porque é isso. O sistema é totalmente montado contra partidos populares ou de esquerda. Está montado para garantizar partidos de la ordem, nem que seja a ordem corrupta, a ordem do capital, a ordem do dinheiro. E é reconhecimento de que não alcançamos cambiar isso. O Lula está recuperando, pero Lula está muito apartado e ele não se compromete com as decisões coletivas do partido, tem um aparecimento